Oi? Então, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, está me conhecendo. Eu sou Stefano Legere, eu trabalho aqui no Garagem Fablab há 1 ano. E eu sou um artesão, designer de formação e maker de profissão. Eu descobri maker, na real, entrando no Garagem Fablab. Mas enfim, são os meios, né? O artesanato, o design e o mundo maker são os meios que eu encontrei para estimular minha criatividade e conseguir concretizar, né, todas as ideias que eu ia tendo, né, com o tempo. Eu estou aqui para falar basicamente um pouco sobre corte a laser, mas nada muito técnico assim. O que eu quero com essa minha apresentação é justamente estimular a criatividade de vocês e mostrar para vocês tudo o que pode ser feito, né, através de uma cortadora laser, utilizando os materiais que ela consegue cortar. A nossa máquina, ela tem uma área de corte de 1000 milímetros por 800 milímetros e é uma potência de 100 watts. Eu falo em milímetros porque a máquina, ela lê milímetros. Então, quando você gera um arquivo para passar para uma cortadora laser, você não vai gerar ele em metros, porque senão ele vai abrir, tipo 1 metro, ele abre 1 milímetro. Então, todo o arquivo que é gerado, né, para passar para uma cortadora laser tem que ser em milímetros. E utilizando um programa em vetor. Assim, várias vezes acontece eu gostei dessa imagem aqui de um cachorrinho, tem como você gravar na madeira? Não, porque é um JPEG. Então aquele desenho tem que ser feito por um software que trabalha com vetor. Esses softwares chamam CAD. CAD não é o AutoCAD. O AutoCAD é um dos softwares que desenham em vetor. E existem bastante softwares assim, tem vários softwares, temos vários softwares, Inkscape, SketchUp, Illustrator, Rhinoceros, AutoCAD, Fusion 360, LiveBrush, Corel e vários outros assim. Aqui eu pus só uma lista dos mais utilizados, né, para fazer esse tipo de trabalho. E desses, o Inkscape, o SketchUp, o Fusion, o LiveBrush são gratuitos, então são softwares que vocês conseguem baixar gratuitamente, sem ter uma licença, sem ter que pagar nada. E eu, pessoalmente, eu uso o Illustrator e o Rhinoceros não por serem os melhores, mas porque são softwares que eu aprendi na faculdade e são os com os quais eu consigo fazer qualquer coisa sem ter muito problema. Então, daria para aprender outros, mas assim, na real, o Rhinoceros dá para fazer tudo, desde um modelo 3D para passar numa impressora 3D, um arquivo para passar numa CNC ou para uma cortadora laser. Então, eu pessoalmente acho que é o software que, enfim, é o que eu uso. Nossa máquina, né, todas as máquinas a laser, elas cortam diversos tipos de materiais. Aqui eu só pus alguns, são os mais utilizados, né, os mais cortados, desde acrílico, MDF, papéis, madeira, EVA, plástico, couro, tecido. Você consegue cortar tipo uma infinidade de materiais. Só que para cada material você vai ter alguma limitação. No caso do acrílico, a nossa máquina de 100 watts consegue cortar até 8 milímetros. No caso do MDF, até 6. Daria para cortar 9 milímetros, só que precisaria usar uma configuração que não faz muito bem para a máquina, vamos dizer assim. Papéis de vários gêneros, tipo triplex, roller, paraná, papel cochê. Já cortei sulfite normal de impressora, então papel sem nenhum tipo de problema. Dá para cortar madeira maciça, só que com a limitação de 6 milímetros e dependendo do tipo de madeira, obviamente. Tem madeiras mais macias, tipo pinos, e umas madeiras mais grossas, assim, mas com 6 milímetros dá para cortar madeira maciça. O problema nesse caso é você encontrar a chapa de madeira maciça dessa espessura. Mas aí dá para passar um desengrosso, dá para dar umas gambiarras assim. O EVA é um material que corta muito bem, só que o EVA ele derrete enquanto ele corta. Então até 10 milímetros nossa máquina consegue cortar, mais que isso a gente precisa fazer mais de uma passada. Então acaba com que o material, vamos dizer assim, se você cortou um quadradinho de 10 por 10, ele vai estar 9,5 por 9,5, porque o EVA derrete, ele contrai, então acaba tendo esse pequeno problema. Plástico, quase todos, a gente não pode cortar PVC, como
plástico. E a gente evita aqui, na real, cortar polipropileno, porque ele deixa uma fumaça muito tóxica, muito fedida, e para quem opera não é legal. Mesmo tendo o exaustor que puxa a fumaça, não é muito saudável, vamos dizer assim. E o outro problema é que ele também derrete. Então quando você corta um quadradinho, a face dele não vai estar lisinha, vai estar meio que derretida. Couros e tecidos sem nenhum tipo de restrição. A única coisa é que o laser, quando ele corta, ele acaba queimando a lateral. Então você não vai ter um acabamento bonito, você vai ter a parte de tecido na bordinha queimada. Essa é uma característica da laser, né? Qualquer material que ela corta, a lateral vai estar queimada. No caso do MDF vai estar preto, no caso do acrílico não, porque o acrílico derrete ao invés de queimar. E esses materiais, você configura a máquina, gente, a configuração da máquina é uma relação entre velocidade e potência. Então você vai configurar a velocidade, né, que os eixos vão se mexer, e a potência real do laser que você está usando. A velocidade é calculada em milímetros por segundo. E aqui a gente tem também umas coisas importantes para saber. Por exemplo, o EVA, ele precisa ser cortado mais rápido do que 100 milímetros por segundo, porque se ele passa muito devagar, ele queima. E o MDF também, o contrário. Se você cortar ele com uma velocidade maior de 30, então ele tem que ser cortado com uma velocidade menor de 30 milímetros por segundo, porque senão ele não corta. Então ele precisa ter no máximo essa velocidade. E como potência, alguns exemplos de restrições, vamos dizer assim, o acrílico e o MDF. Se você utiliza a potência máxima da nossa máquina, que é 100 watts, o acrílico derrete, o MDF pega fogo. Então, quando eu falei que a nossa máquina, a gente evita cortar MDF de 9 milímetros, é porque eu deveria configurar a máquina a uns 90 a 100 watts. Isso, se é um corte longo que demora 1 hora, muitas vezes acaba queimando, tipo, realmente sai fogo do laser e o MDF queima. E basicamente são 3 funções que a máquina tem, né? A máquina, ela corta, ela grava e é o que a gente chama de scan, que ela consegue fazer, por exemplo, um baixo relevo no material, na madeira, né? Então basicamente são essas 3 funções que a cortadora tem. O corte é cortar, né? Então ela corta, ela deixa um vazado no material onde foi cortado. Nessa imagem tem corte e gravação, então o corte ele cortou os estados, né? E a gravação gravou o rio. Então essa na real é a que é mais usada, né? Essas 2 funções em conjunto, porque você corta o pedacinho que você quer e grava, né? Tem alguns exemplos aí na mesa, acho que fica mais complicado mas só para mostrar um rapidão. Esse spinner, por exemplo, o corte fez o corte, obviamente, né, do desenho do spinner e dos furinhos no meio. A gravação, eu gravei esse quadriculado aqui. Então com essa gravação você consegue escrever, você consegue desenhar, você consegue fazer quase qualquer coisa, na real, é só querer. E o scan, que eu acho lindo e maravilhoso, ele cria esse baixo relevo. Então, para fazer isso, a máquina, o que ela faz? Ela vai passando várias passadas, né? Uma perto da outra, e faz esse baixo relevo. Essa é uma configuração na máquina, é uma configuração que você tem que fazer na máquina, no sentido que você escolhe a distância entre uma linha e a outra. Para fazer esse baixo relevo, a distância entre uma linha e a outra foi de 0,1 milímetros. Se você deixa 1 milímetro como está no spinner está 1 milímetro. Então você não faz, vamos dizer assim, esse baixo relevo, mas você consegue desenhar, você consegue fazer uma trama legal na madeira. E e o jeito de você criar, né, através de uma cortadora laser, de você dar volume, curvas e transformar algo que é em 2D, na real, porque
pensamento, né, na hora de você criar algo na laser é bidimensional, é em duas dimensões praticamente. Então, para você criar um volume a partir de uma chapa e tudo mais, você acaba utilizando esses três tipos de funções, vamos dizer assim. Os patterns são patterns que você encontra na internet. Você encontra, é difícil na real você achar um na internet que depois funcione. Porque acho que a galera tipo faz, põe na internet de um jeito meio errado para você não conseguir, enfim. Existem vários tipos de pattern que chamam Curve Bending Pattern. Eu acabei desenhando os meus, porque na internet eu não achava um que funcionasse realmente. Então você consegue desde curvar o material, você consegue deixar o material flexível. Deixa eu só... Você consegue justamente curvar, né, o material, como está nessa imagem. Você consegue deixar ele flexível. E utilizar isso para fazer curvas, para fazer vários tipos de coisa. Esses patterns, eles são usados também na CNC para mobiliário. O único problema deles é que, no caso do MDF, né, de 3, feito numa cortadora laser, ele não tem uma boa resistência. Então, tipo, se eu ficar dobrando assim muito, ele vai quebrar. Só que se é usado, por exemplo, para uma caixinha, onde no interno dela vai ter uma outra peça que vai segurar isso não vai ficar se mexendo, vai só fazer uma curva bonitinha no produto, aí não tem nenhum tipo de problema. Esse é um outro que eu acabei não reproduzindo, mas eu acabei fazendo esse daqui, que é para dar maleabilidade, né, flexibilidade no material. Os encaixes são... acho que o encaixe é o que eu mais utilizo na hora que eu desenvolvo um produto e é o mais, vamos dizer assim, lógico, né, na hora de você trabalhar com chapas, porque você vai encaixando chapas e você consegue criar uma estrutura. Encaixes, você encontra um site na internet que chama MakerCase, que ele gera já o encaixe. Por exemplo, eu quero um cubo de 10 por 10. Você vai lá no site, você bota cubo de 10 por 10 milímetros, 3 milímetros. Ele já te gera o arquivo com os encaixes bonitinhos. E você tem vários tipos de encaixe, na real. O encaixe... Eu tinha que trazer tudo aqui. O encaixe, vamos dizer assim, o mais comum. O encaixe mais comum, que é com esses dentinhos aqui assim. Só que depois você precisaria colar, né, as camadas. Ou, como no caso dessa lumináriazinha aí, você tem o software já, o site já te gera esse desenho para você pôr umas travinhas, né, com uns parafusos, umas porquinhas e tudo mais. No caso dessa, as peças não estão coladas, então você consegue, retirando esses parafusos, você abrir a caixa, fazer a manutenção do LED que está dentro, por exemplo. No caso já dessa caixa de som, o encaixe foi o normal, né, sem a trava. Então o encaixezinho aqui, vocês veem, né, os dentinhos dele. E a trava, na real, foi feita por outros parafusos, mas ela também é desmontável, assim. Mas geralmente quando você trabalha com algum tipo de encaixe, você precisa colar, né? E tem um outro encaixe que é o... eu não sei como explicar esse encaixe além de mostrar com a mão, né? Esse encaixe aqui. Você encaixa... Oi? Você encaixa, né? Você encaixa as duas peças e aí você consegue criar volumetria, que é o caso desse barco aqui, né? Toda essa parte aqui de baixo foi feita com esses encaixes assim. A mesma coisa desse porta-pão, bandejinha, enfim. Ou simplesmente um dentinho, né? No caso desse xadrez, que permite justamente você fixar a peça, tirar ela e pôr num outro lugar. Daí as camadas, né, que também é bem interessante trabalhar com camadas. O resultado final é bem legal, só que você tem um grande desperdício de material, vamos dizer assim. Porque você vai precisar fazer, por exemplo, sei lá, aqui deve ter umas 20 camadas. Você vai perder todos os internos de todas as 20 camadas, você vai usar uma quantidade muito alta de material, mas você consegue dar uma volumetria bem bacana na peça, né? E
Essa eu acho que é a parte mais complicada, né, de gerar o arquivo nesse esquema, porque você tem que ficar pensando em cada camada qual vai ser o desenho, para depois no final você ter um resultado como esse, por exemplo. Então você consegue uma volumetria bem interessante, feitas com 20, 30, 40 camadas. Eu tentei fazer não achei nada de interessante, assim, mas também não tive tempo para sentar e tentar desenvolver algo desse tipo aqui. Então praticamente dá para fazer, eu falo sempre que praticamente quase tudo dá para fazer com uma cortadora laser, né? É só saber, né, esse lance de pensamento bidimensional, dos encaixes, dos patterns e tudo mais, que realmente dá para fazer quase tudo. Aqui eu vou trazer agora uns exemplos, né, de várias coisas que dá para fazer. Eu estava lá no computador pensando, nossa, o que dá para fazer com o corte a laser? Provavelmente eu pus aqui os 50% de coisas que dão para fazer, porque realmente dá para fazer bastante coisa. Aqui no Garagem a gente atende muitos arquitetos, alunos, né, de arquitetura, para desenvolver maquetes. Então ela é muito usada para maquetes e protótipos, então maquetes de arquitetura e protótipos de produto. Então, quando o Roberto, por exemplo, ele desenvolveu a cadeira BES, que eu acho... Putz, não, a única é essa daí, que você está sentado. Quando o Roberto desenvolveu essa cadeira, primeiramente, ele fez o protótipo dela em escala reduzida no MDF de 3. Para não gastar a hora da máquina, para não gastar um material grande, né? E o protótipo da cadeira que você está sentado é esse aqui. Então você acaba... Para cortar isso, provavelmente é 10 minutos. Para cortar uma cadeira dessa, vai mais de meia hora. Então ele é muito legal para desenvolver protótipos, né? Eu também, quando eu fiz um banco para meus sobrinhos, primeiramente eu fiz o tamanho reduzido para depois somente fazer o tamanho real. E é ótima para testar, né? Então, o encaixe que eu fiz vai dar certo? A ideia que o Roberto tinha era de empilhar as cadeiras. Vai realmente ser empilhável? Então vamos fazer o teste, né, em escala reduzida para realmente testar se isso vai funcionar. Aqui algumas ideias de utensílios, né, de descanso de copo, descanso de taça, descanso de copo, traveco. Então aqui são 3 exemplos, né, um MDF, um acrílico e um tecido. Embaixo desse tecido tem uma cortiça, então foi também utilizado o raciocínio, vamos dizer assim, de trabalhar com camadas. Então uma camada primeira da folha é um tecido, a camada de baixo é uma cortiça. Esse eu achei bem interessante também, eu nunca tinha visto uma referência como essa. Foi usado um tecido tipo felcro para segurar um copo de café e tudo mais. Então, ou um joguinho americano, por exemplo. Então você consegue fazer bastante coisa para casa, para decoração. Esse é um quadrinho, né, feito provavelmente num MDF, depois pintado de branco ou em um acrílico. Uns relógios, eu adoro relógio em MDF cortado na laser. Tem um exemplo aqui, esse daqui eu que fiz pro Garagem, brincando justamente com sobreposição de materiais. Atrás tem uma fórmica e na parte de cima um MDF cortado com os vazados, né? Relógio, eu acho que na internet você acha um monte de referências de relógios. Eu trouxe essas duas, provavelmente tem outra aqui, não. Vasos é um produto muito utilizado, muito desenvolvido na cortadora laser. E luminárias, brinquedinhos, aqui eu trouxe mais como, mais na real uma decoração, aquele gatinho luminária, né? Mas é uma ideia do que também dá para fazer com uma cortadora laser. Isso eu achei bem interessante também, um chaveirinho com porta-chaves, né, para casa. E aqui brincou também com a sobreposição de materiais. O vermelho com certeza deve ser uma fórmica, a parte de cima um MDF ou uma chapa de pinos bem fina. E luminárias. Luminárias é a parte que eu mais gosto, assim, eu poderia trazer só referências de luminárias, porque eu tenho tipo 1000 salvas no meu computador. Eu só trouxe algumas, tem uma que eu desenvolvi ali também, tem uma do Roberto, 2 do Roberto. E
Luminária é da hora porque você pode brincar com os materiais, brincar com o formato, só que para esse tipo de luminária você gasta bastante material, porque são várias camadas, várias partes que você não consegue reutilizar da madeira que cortou, mas é uma ideia de vem um palavrão para falar, mas não posso, mas é um puta trabalho lindo, enfim. Essa é uma outra luminária também feita no corte a laser. Ela utilizou umas folhas de madeiras que já elas, por ser finas, têm uma certa flexibilidade. E simplesmente foi o mesmo desenho cortado, né, em uma quantidade maior e depois juntado com os parafusos na lateral. Outros dois exemplos, o exemplo dessa, a peça foi cortada na laser, mas a parte interna dela também assim, mas não tem encaixe, isso é tudo colado, um exemplo dessa luminária. E a outra em acrílico, que achei bem interessante também, porque foge um pouco das outras que eu mostrei, que é feita com várias peças iguais, né? Ela é simplesmente 4 lados vazados que dão esse efeito bem interessante. E acessórios, que é a parte que eu gosto também, porque eu faço acessórios e eu estou apaixonado por essa bolsa. Eu tentei fazer algo parecido, ainda não deu certo, mas por trás tem um couro dela, então o corte aqui geométrico permite a flexibilidade da madeira, mas no interno dela tem um tecido, porque senão ela ia quebrar com muita facilidade. E carteira, achei impressionante esse projeto também, porque é um pedacinho de couro cortado na laser que dobrado vira uma carteira. E eu tenho uma carteira feita na laser também, uma carteirinha mágica, que era esquema com elástico dentro, né? Carteirinha mágica, né? Feita numa cortadora laser. Bolsa é um produto que eu também faz tempo querendo desenvolver, mas não consigo sair muito dessa ideia, né? De utilizar simplesmente o pattern, né? Para curvar e pôr no interno dentro um outro material. Mas é um produto bem bacana também, que pode ser desenvolvido com uma cortadora laser. Brincos ou pulseiras, por exemplo. Aqui no caso eu trouxe um exemplo só em madeira, mas você pode brincar com os materiais, então fazer que nem no caso desse spinner, MDF, acrílico e couro. Então você tem de um lado é de um jeito, do outro lado é do outro, no meio é colorido. Então você pode brincar sobrepondo diversos tipos de materiais. E anel, achei bem interessante esse projeto aqui também. No caso desse de MDF, você pondo vários, você vê uma cidadezinha. Enfim, são os de cima em acrílico. Mas assim, dá pra ver que dá pra fazer desde uma luminária, um anel, realmente bastante tipo de produtos dá pra fazer. Até uma caixa de som, que é essa daqui, ela só tá em amarelo, mas é a mesma. Toda a carcaça dela é cortada na laser, até o detalhezinho do logo, né? A gente usou a função de gravação, né, da máquina, então ela gravou em cima foi aplicado um papel contact em cima do MDF, a laser gravou o logo, depois só com a unha pegar e retirar a parte que ela gravou, né? Então essa também é bem interessante, porque você tem como um simples corte da máquina, você consegue fazer algo de 2 cores, por exemplo. Isso é bem interessante. E brinquedos também, eu trouxe esse exemplo que é do Roberto, é um robozinho que está lá de papel branco. Só vou mexer, senão vai ficar chato. Ali, pode pegar, fazer assim pra galera. É um robozinho, inicialmente ele fez de MDF, depois ele fez esse modelo de papel. E aqui é legal porque vocês veem o planificado dele, né, das peças. Então, fazer até violão, gente. Tipo, realmente dá pra fazer qualquer coisa, né? No caso do violão, vocês não veem o preto aqui na lateral, que é a particularidade da laser, né? Porque depois ele chanfrou, ele cortou enfim. Oi? Aqui você vê, né, a parte queimadinha e o chanfrado que acabou tirando o corte, né? Dá pra fazer carimbo, esse é um exemplo também do Roberto. Ele não tá aqui, mas tu mostrou um monte de coisa dele. Nesse caso, esse carimbo foi utilizado o EVA.
Mas comprando borracha para carimbo, você consegue com a função de scan, que é aquela de gravar, né? Criar esse baixo relevo, você ter o carimbo tradicional que você manda fazer e você paga, sei lá, R$50 um carimbo. Dá para fazer em 10 minutos numa cortadora laser. Cabides, eu achei essa imagem recentemente, eu achei impressionante, porque até cabide dá para fazer, se você for pensar, né? Na real dá para fazer tudo, é só meio que tipo, sentar e deixar a cabeça viajar, vamos dizer. Expositores é um produto que eu uso bastante também, não achei uma foto bonita só dele e do meu, então eu peguei essas dois exemplos, né? Expositores para tanto bijuteria, óculos, expositores para flyer, expositor para qualquer coisa, na real. E convites, essa é uma coisa que eu não tinha imaginado, na real, feita no corte a laser. Daí veio uma pessoa aqui no garagem procurar a gente para fazer um convite de casamento, e não é o dele, eu achei esse na internet, achei bem interessante, porque brincou, né, com um papel branco, papel craft por trás, então ficou bem interessante. Mas tipo, convite dá pra fazer. Agora que eu tô falando, sai na cabeça outras coisas, né? Cartão de visita dá pra fazer stencil, mas acho que stencil eu tenho uma referência aqui. Fazer caixinha, no caso dessa caixinha, obviamente, ela foi pintada depois, né? Então não dá pra ver os encaixes, né, que foram feitos no MDF. E stencil, também, como eu falei antes, né, é uma coisa muito utilizada, porque ao invés de você... Imagina, você ter que cortar com estilete um desenho desse tipo, entendeu? Então, a cortadora laser, tipo, simplificou o trabalho de vários artistas, de várias pessoas, assim, porque desde a maquete que eu mostrei pra vocês antes, tipo, antes era estilete. Há um stencil, uma pessoa que, tipo, ia cortar o dedo, provavelmente, fazendo isso na cortadora laser, simplificou bastante o trabalho. Então, bora criar? A gente está aqui de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, que é o horário que dá para agendar aqui a cortadora laser. O agendamento é feito pelo site, mas vocês podem dar uma ligada, qualquer coisa, tem a nossa secretária / estagiária / linda, maravilhosa pessoa que não está aqui, que ajuda vocês, no caso, no agendamento. Última coisa, acho que eu já falei demais, não sei, os projetos open source. A gente, aqui dentro no garagem, estimula muito isso, e é uma ideia bem legal para quem, vamos dizer assim, não tem noção de como eu vou gerar um arquivo para algo. Então, vários projetos são open source. A caixa de som é um projeto open source, então você encontra o projeto na internet. E a gente tem um perfil no Instructables. E... É open source, mas nós que desenvolvemos. Não, sim, óbvio. O Instructables é um site mais voltado para... na real, para tudo. Você acha desde receita de bolo, de brigadeiro, a caixa de som Bluetooth, a uma luminária de papelão, por exemplo. A gente tem a nossa página no Instructable, que é Garagem Fablab. Lá vocês encontram desde a caixa de som, ao microscópio, ao pinball de madeira que tá aqui hoje, a um arcade com 2.000 videogames, desde o Pac-Man ao Street Fighter ao FIFA 99, por exemplo. E é uma ideia legal porque você consegue achar algo justo para testar a laser, vamos dizer assim. Falei, eu não pesquisei, mas provavelmente devem ter vários spinners, por exemplo. Meu sobrinho está fissurado com spinner. Entra no Instructables, escreve lá na lupa spinner, provavelmente vai ter vários lá dentro, né? E lá o que você encontra? Você encontra o arquivo para você baixar, você encontra um manual de instrução para você montar ele, e com esse arquivo é só comparecer aqui no garagem e a gente corta para vocês. A parte da montagem não, mas basicamente são coisas simples assim. E a ideia legal é que você disponibilizou o projeto na internet, a pessoa que baixou o projeto e montou, ela consegue mudar, melhorar e evoluir aquele projeto. Por exemplo, vamos supor que eu ponho esse spinner no Instructable. O pessoal fala, putz, mas esse coisinho do dedo ele tá muito alto. Tá aberto. Você pega, você rebaixa isso. Não gostei dos 2
dos furinhos aqui, eu gosto de triângulo. Você faz o triângulo. Então é legal porque você consegue evoluir com o projeto da outra pessoa e conseguir fazer algo mesmo que você não tenha a mínima ideia de como utilizar um desses softwares. É isso. Muito obrigado.